Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o tema governança da internet, que apesar de não ser um tema tão popular assim, tem um grande impacto nas nossas vidas diárias. O grupo é composto por Elaine Laumi, Lucas Alves, no caso eu, e Roosevelt Gabriel Campos. A turma é essa 32 de informática. O campus é o Campus Barreiras, isso é um trabalho de redes, né? Acho que fica meio claro. E esse trabalho foi feito em 3 de 2021. Governança da internet. Desde que a internet deixou de ser apenas um instrumento militar e acadêmico e passou a ser utilizado por toda a sociedade, surgiu a necessidade de criar regras e padrões para que essa rede fosse segura e democrática. Assim, nasce a chamada governança da internet. O conceito mais específico de governança da internet é o da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, de 2005, que pressupõe que governança da internet é o desenvolvimento e aplicação pelos governos, pelo setor privado, pela sociedade civil, em seus respectivos papéis de princípios, normas, regras, procedimentos de tomada de decisão e programas em comuns que definem a evolução e uso da internet. Analisando esse conceito, podemos concluir que não há uma autoridade central única para cuidar da governança da internet. Ela é uma construção coletiva e descentralizada, onde todos os atores citados, os governos, o setor privado e a sociedade civil, vão participar nas decisões que envolvem os padrões tecnológicos, a distribuição de endereço, a gestão de domínios, de acordo com seu grupo de interesse. Os fabricantes, os operadores de redes, acadêmicos, provedores, usuários de IP, os governos, as entidades e até mesmo os estudantes podem e devem participar das discussões relacionadas à internet, pois atualmente ela é importante para todos e tudo que envolve a segurança e a democracia dentro das redes deve ser discutida por toda a sociedade. Como foi visto nos slides anteriores, a evolução da internet, assim como seu uso, depende de atores como o governo, o setor privado e a sociedade civil, mas isso é uma visão muito generalizada, e é nessa sequência de slides que iremos um pouco mais a fundo para conhecer esses atores. Na tela, vemos alguns dos atores de impacto internacional, como o WGIG, IETF, W3C, o ICANN, IGF, a Internet Society e IANA. É importante a existência de atores internacionais, apesar de já termos organizações locais, porque a internet é uma rede global e ações com grande impacto devem ser abordadas de forma coordenada entre os vários grupos que têm interesse na internet. Para fazer isso, foi criado um grupo, o WGIG, ou Grupo de Trabalho sobre a Governança da Internet. Este grupo foi formado a partir de um processo aberto e inclusivo, o que garante um mecanismo de participação plena e ativa de governos, do setor privado, da sociedade civil, tanto de países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento, e também organizações e fóruns pertinentes. A função do WGIG é justamente discutir essas ações que causam grande impacto e escutando as várias vozes que serão impactadas por elas. O relatório do WGIG dividiu então a governança em 4 partes. A parte de infra, principalmente a questão dos nomes de domínio, endereços IP, questões de segurança, proteção e privacidade, uma pauta que inclusive está muito em alta hoje em dia, questões de propriedade intelectual e comércio internacional, já que a internet trouxe à tona muitas novas maneiras de piratear, copiar, falsificar e outras coisas que vão contra as leis de direitos autorais. E também questões de desenvolvimento, principalmente dos países em desenvolvimento. A Internet Society, ou Sociedade da Internet, foi fundada em 1992 com a função de oferecer liderança de regras, educação e organização para a nossa querida rede mundial. Além da questão das regras, ela tem uma grande importância para o crescimento da internet no globo, criando redes comunitárias e infraestrutura para atender populações que talvez não pudessem ter acesso à internet sem ajuda externa. O desenvolvimento de uma comunidade mais aberta, a realização de medições para obter dados estatísticos sobre o crescimento e desenvolvimento da internet e o fortalecimento da internet através de discussões técnicas e aumento da diversidade cultural também é papel da Internet Society. Falando em comunidade e aumento da diversidade cultural, é importante falar que a Internet Society é aberta e qualquer pessoa interessada de verdade pode participar, inclusive você.
São mais de 76.571 membros individuais pelo mundo e 88 organizações membro distribuídas por aí. A Internet Society apoia e tem grande impacto sobre o IETF, do qual falaremos a seguir. Outro órgão importante para a governança da internet é o IETF, a Força Tarefa de Engenharia da Internet. Sua principal área de ação é a área técnica, principalmente na padronização de protocolos, como foi visto nas aulas anteriores, com destaque à pilha de protocolos TCP/IP, que é essencial para o funcionamento da internet moderna. Essa padronização é feita a partir de RFCs, ou Request for Comments, ou em português, pedidos por comentários. E todos os RFCs podem ser encontrados online para uma discussão mais aberta. Os membros dessa força-tarefa são técnicos, agências, fabricantes de componentes, fornecedores, pesquisadores e alguns outros interessados. Está sempre em colaboração estreita com o W3C, que é uma outra organização da qual falaremos em seguida, e a Organização Internacional de Normalização. O W3C, ou o World Wide Web Consortium, foi fundado por Tim Berners-Lee em 1994. A função do W3C é semelhante à do IETF, que é basicamente a padronização visando a longevidade da internet. O W3C está envolvido em coisas muito importantes, como na estandardização do HTML, do CSS, de Web APIs, de protocolos e também de assuntos relacionados à internet das coisas, de forma com que não haja grandes quebras de compatibilidade e que a acessibilidade seja melhorada com o decorrer do tempo. Os membros que compõem o W3C são principalmente empresas, órgãos governamentais e organizações independentes que têm interesse nessas normativas técnicas. Bom, olá. Vamos falar sobre a INCAN. O que é a INCAN? A INCAN, vamos discutir primeiramente o que fala sobre ela e seu papel. A INCAN foi constituída em 1998. É uma parceria sem fins lucrativos de pessoas localizadas em diferentes partes do mundo, ou qualquer lugar do mundo, dedicadas a manter a internet segura, estável e interoperacional. Ela promove a concorrência e desenvolve a política aplicável à utilização de identificadores únicos da internet. Para contatar uma pessoa na internet, é necessário introduzir um endereço no seu computador. Este endereço é informado de nome ou número. Este endereço tem de ser único, de forma que o computador saiba onde localizar o outro. A INCAN coordena estes identificadores únicos a nível mundial. Sem essa coordenação, não existiria uma única internet global. A ICANN não controla os conteúdos disponíveis na internet, não tem capacidade para impedir os correios eletrônicos comerciais não solicitados, que no caso seria o spam, aquela caixinha chata que aparece no meio da sua tela, e não trata de questões relacionadas com o acesso à internet. No entanto, através de seu papel de identidade coordenadora do sistema de nomenclatura para a internet, tem importante impacto na expansão e evolução da internet. Bom, sobre sua funcionalidade da INCAN, como acabei de explicar, o papel da INCAN consiste em superintender a vasta complexidade de rede interligada em identificadores únicos, que permite a comunicação entre computadores ligados e a internet. Bom, este processo é generalizadamente conhecido como resolvabilidade universal. Isso significa que, independentemente da sua localização na rede e no mundo, cada utilizador receberá os mesmos resultados previsíveis sempre que acede à rede. Sem esta capacidade, o resultado seria uma internet a funcionar de forma totalmente diferente, em função da localização do utilizador e no mundo. A necessidade de sua criação, da sua organização, por que ela foi criada, foi apontada pela primeira vez no relatório do WGIG. Depois de atingir um claro consenso entre seus membros, o WGIG propôs no parágrafo 40 de seu relatório que o WGIG identificou um vácuo no contexto das estruturas existentes, uma vez que não há um fórum global multiparticipativo que trate sobre assuntos relacionados às políticas públicas relacionadas à internet. Concluiu-se que haveria um mérito em criar um tal espaço para diálogo entre todos os participantes. Este espaço poderia tratar-se esse assunto bem como uns assuntos emergentes, que interrelacionados e multidimensionais e que afetam mais de uma instituição. Não são tratados por nenhuma instituição ou não são tratados por nenhuma forma coordenada. Bom, em qual medida a INCAN é responsável? A INCAN pode ter responsabilidades internas e externas. Externamente, a INCAN é uma organização constituída ao abrigo da legislação do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Isso significa que a INCAN está sujeita às leis dos Estados Unidos, podendo ter de responder perante o sistema judicial, ou seja, a INCAN pode ser processada. Internamente, a INCAN é responsável perante a comunidade através de
Estatutos próprios, composição representativa do Conselho Executivo da INCAN com pessoas em todo o mundo, uma comissão de nomeação independente que seleciona a maioria dos membros do Conselho com direito de voto, funcionários superiores que têm de ser eleitos anualmente pelo Conselho, 3 diferentes procedimentos de resolução de litígios, comissão de reconsideração do Conselho, painel de revisão independente. A IGF, abreviadamente falando, Fórum de Governança da Internet, é um fórum que reúne múltiplos atores para discussão de política em aspectos da governança da internet. O estabelecimento do IGF foi formalmente anunciado pelo secretário-geral das Nações Unidas em julho de 2006 e se reuniu pela primeira vez em outubro de 2006. Bom, seu surgimento, a criação do IGF foi recomendada pela primeira vez no relatório de Grupo de Trabalho em Governança da Internet, GTGI. Segundo uma série de consultas abertas, este relatório foi um dos assuntos discutidos na segunda fase da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, CMSI, na cidade de Tunis em 2005, que formalmente criou o IGF e definiu seu mandato. A função do IGF, o funcionamento e as funções do fórum serão multilaterais, multi-stakeholders, democráticas e transparentes, com uma estrutura leve e descentralizada e reuniões que podem ser realizadas em paralelo com grandes conferências das Nações Unidas. Bom, o fórum do IGF ela tem algumas funções e papéis. Algumas delas são discutir questões de políticas públicas relacionadas a elementos chaves da governança da internet, a fim de promover sustentabilidade, solidez, segurança e estabilidade de desenvolvimento da internet. Interface com as organizações intergovernamentais e outras instituições sobre as matérias de sua competência, facilitar o intercâmbio de informações e melhores práticas e, neste sentido, fazer o uso pleno dos conhecimentos especializados das comunidades acadêmicas, científicas e técnicas, aconselhar todos os interessados em propor formas e meios para acelerar a disponibilidade e acessibilidade da internet no mundo em desenvolvimento. E aqui foram citadas algumas de seus papéis e funções que a IGF pode fazer, mas nelas há várias funções. A necessidade de sua criação, da sua organização, por que ela foi criada, foi apontado pela primeira vez no relatório do WGIG, depois de atingir um claro consenso entre seus membros. O WGIG propôs no parágrafo 40 de seu relatório que o WGIG identificou um vácuo no contexto das estruturas existentes, uma vez que não há um fórum global multiparticipativo que trate sobre assuntos relacionados às políticas públicas relacionadas à internet. Concluiu-se que haveria um mérito em criar um tal espaço para diálogo entre todos os participantes. Este espaço poderia tratar-se esse assunto bem como uns assuntos emergentes, que interrelacionados e multidimensionais e que afetam mais de uma instituição. Não são tratados por nenhuma instituição ou não são tratados por nenhuma forma coordenada. As suas atividades estão relacionadas a oficinas de trabalho, workshops, fóruns de melhores práticas, fóruns abertos e encontros das coalizações dinâmicas. Bom, e os seus temas principais do IGF são abertura, segurança, diversidade e acesso. Um novo tema foi introduzido no IGF Brasil, que é recursos críticos da internet, um dos tópicos mais polêmicos no campo da governança da internet no momento. IANA. A IANA. Bom, ela é responsável por coordenar alguns dos principais elementos que mantêm a internet funcionando sem problemas. Embora a internet seja conhecida por uma rede mundialmente livre de coordenação central, há uma necessidade técnica de que algumas partes importantes da internet sejam coordenadas globalmente, e essa função é coordenada e desempenhada pela IANA. Especificamente, a IANA aloca e mantém códigos e sistemas de numerações exclusivos que não são usados nos padrões técnicos, que são protocolos, que conduzem à internet. Bom, as atividades da IANA podem ser amplamente agrupadas em 3 categorias: gerenciamento dos nomes do domínio da raiz do DNS, os domínios int e ARPA e um recurso prático de IDN, coordenação de recursos numéricos do pool global de números IP e AS, principalmente fornecendo-os aos registros regionais da internet, e atribuições de protocolo. Os sistemas de numeração de protocolos da internet são gerenciados em conjunto com órgãos de padronização. Lista de atribuições de protocolo da IANA. Nessa lista existem 4 protocolos, que respectivamente são atribuições de protocolos mantidas pela IANA, espelho de atribuições de protocolos mantidas pela secretária da IETF, status de rascunhos da IETF para a internet na fila da IANA e estatísticas da IANA para solicitações relacionadas à IETF. Quem está por trás da governança da internet no Brasil?
Com o avanço da internet no Brasil, no final da década de 90, foram criadas diversas agências e comitês com o objetivo de gerir o crescimento dessa rede. A estrutura dessas organizações tem em mente a participatividade e a representação, pois muitos de seus gestores são escolhidos através de sistemas de votação, o que é uma maneira de permitir que a sociedade tenha influência nos rumos tomados pela internet. Além disso, ela estabelece parâmetros e regras com o intuito de tornar o ambiente da internet mais democrático e seguro. Atualmente, as organizações responsáveis por gerir o direcionamento da internet brasileira incluem principalmente o CGI.br, o NIC.br, o CETIC.br, o Registro.br, CERT.br e CEPTRO.br. CGI.br. O Comitê Gestor da Internet, ou CGI, foi criado em 1995 e atualmente é considerado o órgão máximo em termos de gestão da internet no Brasil. Ele é responsável pelas demais organizações de governança da internet no país, como o NIC.br e o Registro.br. Entre suas responsabilidades estão principalmente o estabelecimento de diretrizes para a administração do registro de nomes de domínio usando o .br e de alocação de endereços de internet, os IPs. Além disso, ele é responsável pelo estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao desenvolvimento da internet do Brasil e pela recomendação de procedimentos e normas e padrão técnicos operacionais. NIC.br. O Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br, foi criado em 2005 para implementar as decisões e os projetos do CGI.br. Entre suas atribuições estão o registro e a manutenção dos nomes de domínio que usam o .br, a distribuição de sistemas autônomos, a ASN, e de endereços de internet do IPv4 e o IPv6 no país, por meio do registro.br. Além disso, é responsável pelo estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet, bem como a recomendação de procedimentos, normas e padrões técnicos operacionais. CETIC.br. O Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, CETIC.br, é um departamento do NIC.br que promove pesquisas que contribuem para o desenvolvimento da internet no Brasil. O CETIC tem como objetivo fornecer indicadores e conduzir pesquisas relacionadas ao uso de tecnologias da informação e comunicação no Brasil. O processo de pesquisa é estruturado por participação coletiva, onde mais de 200 peritos trabalham voluntariamente para a definição de metodologia e análise de resultados. A metodologia de suas pesquisas adotam orientações e parâmetros para garantir a compatibilidade dos dados produzidos com padrões internacionais. Ele tem ainda o objetivo de avaliar o impacto socioeconômico de novas tecnologias, facilitando assim a elaboração de políticas públicas e a formação de conhecimento acadêmico sobre essa área. Registro.br. Criada em 95, a organização subsidiária do NIC.br, Registro.br, é responsável pelo registro de manutenção de domínios do Brasil, além da distribuição de endereços IPv4 e IPv5 e de números de sistemas autônomos. Ela também trabalha para analisar e desenvolver ferramentas para aprimorar os sistemas de registro e manutenção de domínios, com o objetivo de garantir uma maior disponibilidade e segurança para as redes. CERT.br. O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, como o próprio nome diz, é responsável por lidar com os incidentes de segurança relacionados à rede brasileira. Além disso, ele tem a responsabilidade de dar visibilidade a questões de segurança importantes a partir da análise de dados e da correlação entre incidentes.
Entre suas principais atividades estão o suporte aos processos de recuperação e análise de ataques e de sistemas comprometidos, o fornecimento de estatísticas públicas sobre os incidentes de segurança no Brasil, além de oferecer treinamento para o tratamento de incidentes de segurança. Bom, governança de TI. Nem tudo na área de TI é código e coisa técnica. A governança de TI é a arte de harmonizar e combinar as atividades que a área de tecnologia de informação desenvolve, com as necessidades e objetivos estratégicos de uma organização, tornando a TI mais estratégica e ativa no negócio. A governança de TI é um desdobramento da governança corporativa. Ela atua como mecanismo de controle, estabelecendo políticas e regras que direcionam os processos de tecnologia da informação. Monitorar se essas normas estão sendo seguidas garante que a TI esteja fazendo aquilo que é necessário para alcançar os objetivos estratégicos de organização, diminuindo as chances dos riscos ao negócio. Bom, de que maneira funcionam os processos de TI? Os processos de TI padronizam todas as atividades da empresa relacionadas à tecnologia da informação, levando-as a um elevado nível de qualidade e excelência. Com os processos de TI, os serviços têm garantia de entrega, independente do que ele execute. A ausência de processos de TI claramente definidos aumenta as chances de erros nos projetos das empresas, uma vez que cada especialista da área poderia exercer suas atividades de uma maneira diferente e numa eventual situação de troca de funcionários de uma equipe, toda a estrutura de trabalho poderia ficar comprometida. Em contrapartida, a presença de uma governança de TI com processos bem modelados permite que qualquer colaborador da área atenda aos projetos de maneira satisfatória, mesmo em situações críticas e emergenciais, mais ou menos em um plano de continuidade de negócios. Os processos de TI devem ser considerados como parte integral e essencial do gerenciamento de processos de negócio, e assim sendo, receber recursos e investimentos frequentes, a fim de que possam ser melhorados e otimizados de forma contínua, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento dos negócios da organização. Um framework de TI é um modelo de boas práticas que recomendam como devem ser gerenciados os projetos, processos e demais demandas da TI. Esses frameworks servem para guiar o trabalho da TI sem que a equipe de governança tenha que reinventar a roda. Servem também para estabelecer padrões de gerenciamento, facilitando a comunicação e até a contratação de novos funcionários, já que normalmente esses frameworks são amplamente difundidos. Uma coisa importante a se dizer é que eles não dependem de alguma plataforma ou ferramenta de gestão específica adotada nas empresas, o que torna seus usos ainda mais maleáveis. E aqui do lado a gente tem um bom exemplo de framework usado na TI, o COBIT, do qual falaremos mais a seguir. Como vimos no slide anterior, o COBIT é um framework de governança, ou seja, uma série de boas práticas, nesse caso, boas práticas relacionadas à gestão de processos de TI. Traduzindo do inglês, a sigla COBIT significa Objetivos de Controle para Informação e Tecnologia Relacionada. Suas principais funções são otimizar os investimentos em TI, delimitar indicadores de desempenho para melhor manejo dos recursos da equipe de TI e definir fatores críticos de sucesso. Atualmente, nós estamos na versão 5 do COBIT, mas é importante dizer que ele começou em 1996 como um simples checklist para auditorias de TI, e depois foi se tornando cada vez mais um framework de governança de TI, principalmente depois da versão 4. Para atingir seus objetivos, o COBIT divide a governança em 4 grandes partes: planejamento e organização, implementação, entrega e suporte e monitoramento e avaliação. Pode parecer raso e simples, mas não é tanto assim. Somente nos domínios pertencentes ao planejamento e organização temos os seguintes exemplos de processos de TI: definição do plano estratégico de TI, definição da arquitetura de informação, determinação do direcionamento tecnológico, definição dos processos, organizações e relacionamentos de TI, gerenciamento de investimento em TI, comunicação das diretrizes e expectativas da diretoria, gerenciamento dos recursos humanos de TI, gerenciamento de qualidade, avaliação e gerenciamento dos riscos de TI, gerenciamento de projetos, e existem muitos outros nos 3 que citamos. É importante dizer também que, assim como os outros frameworks que estaremos aqui, o COBIT não é uma fórmula mágica para a solução de todos os problemas na gestão de processos de TI, mas se bem utilizado, pode facilitar muito as coisas. ITIL.
ITIL é a sigla em inglês para Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e, de maneira resumida, é um conjunto de boas práticas para a área de TI. Ela surgiu a partir de um projeto da Grã-Bretanha durante os anos 80, cujo objetivo consistia em padronizar e arquivar as melhores práticas relativas aos processos de gestão em TI, podendo ser utilizada em quaisquer empresas, de quaisquer segmentos. Trata-se de um bom senso adquirido no mundo empresarial e não de uma metodologia. Ela pode ser adaptada para cada organização para que sejam obtidos bons resultados. A ITIL é composta por 5 etapas, que são os 5 livros, onde a primeira, estratégia de serviços, é a fase que está mais preocupada com o valor que o serviço oferece. A segunda, que é o desenho de serviços, se preocupa com as práticas e os procedimentos que regem esses serviços, a arquitetura, os processos e políticas requeridas na gestão dos serviços de TI. A terceira, que é a transição de serviços, é a etapa que busca desenvolver, testar e implantar os serviços seguindo as orientações fornecidas pelo desenho de serviços. A quarta, que é a operação de serviços, ela coordena e executa os processos para entregar e gerenciar serviços em níveis acordados para usuários e clientes. E a quinta e última etapa é a melhoria contínua de serviços, que é a etapa que, na prática, funciona como uma ferramenta de apoio para todos os processos anteriores no ciclo de vida da ITIL. PMBOK. O PMBOK é um guia criado para indicar boas práticas no gerenciamento de projetos e, assim como o ITIL, ele não pode ser considerado uma metodologia, já que as informações e orientações contidas nesse guia não devem ser seguidas à risca, pois cada projeto possui características e especificidades que os diferenciam dos demais, o que torna inviável a padronização da aplicação de suas orientações. Assim como a ITIL, o PMBOK é uma espécie de enciclopédia sobre gerenciamento de projeto e sua publicação é regularmente revisada pelo PMI. A sua função é padronizar e difundir as práticas mais eficientes, testadas e comprovadas por gerentes de projeto do mundo inteiro em um só guia. Nesse guia, o conceito de projeto refere-se a um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Dessa forma, os projetos possuem um início e um término bem definido. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado, porque os seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados. Vale ressaltar que ele possui 5 grupos de processo, onde o primeiro, a iniciação, fala sobre os processos executados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto, através da obtenção da autorização. O segundo, que é o planejamento, fala sobre os processos necessários para definir o escopo do projeto, refinar objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos. A execução, onde fala sobre os processos realizados para a execução do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do projeto. O monitoramento e controle, onde fala sobre os processos exigidos para acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, além de identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano. E, por fim, o encerramento, que fala sobre os processos executados para finalizar todas as atividades de todos os grupos de processo, visando encerrar formalmente o projeto ou a fase do projeto.